Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nós estaremos estudando neste momento a aula de número 13, que tem por título O Propósito de Missões. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo, esta aula, também curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Muito bem, vamos aqui para o nosso texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não comunicar, ou seja, anunciar o evangelho. A verdade prática diz assim: pregar o evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Já afirmamos em outras aulas que Jesus nos deu o ide ao dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Diz também em outro momento que você não precisa ter um chamado missionário específico para pregar, visto que Jesus já nos comissionou para fazer isso. É claro que existem chamados específicos para que o indivíduo, homem ou mulher, se dirija a um outro país para pregar, mas Jesus já nos comissionou a pregar a todas as pessoas, ok? Bom, esta lição ela tem apenas 2 tópicos e, portanto, 2 são os objetivos aqui. O primeiro é apontar o alvo da obra missionária, isto é, para quem a obra missionária está destinada. E, em segundo lugar, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Dito isso, qual é a palavra-chave que norteia, que direciona toda a nossa aula? É a palavra propósito. Diante disso, vamos aqui agora para a nossa introdução, que diz assim: o propósito da Igreja de Cristo porque a Igreja pertence a Cristo. Cristo é o cabeça da Igreja. Interessante que quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz: a Igreja de Deus que está em Corinto, porque a Igreja pertence a Deus, pertence a Cristo. Então, o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é proclamar a mensagem da salvação até Jesus voltar, ou seja, a igreja deve pregar o evangelho, anunciar o evangelho, proclamar o evangelho enquanto Jesus não volta. É uma responsabilidade que o próprio Cristo deu à igreja. A palavra de Deus, ela nos mostra, deixa muito claro para nós que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, pregar o evangelho a cada criatura, sem distinção de raça, cor da pele, absolutamente nada disso. Não importa, portanto, a língua que esta pessoa fala, o evangelho precisa ser pregado a ela. Não importa a cultura em que ela esteja inserida, o evangelho precisa também ser pregado. Não importa nem mesmo o contexto econômico que esta pessoa esteja, o evangelho precisa ser pregado a ela, tá? Então, é isso que nós vamos estudar aqui nesta importantíssima lição. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que tem por título o alvo da obra missionária. E o subtópico de número 1 diz o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta, cuidadosa do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Apocalipse é uma obra importantíssima e que os cristãos precisam olhar com carinho para esta obra. O problema, às vezes, é que as pessoas têm dificuldade de entender, de interpretar o livro de Apocalipse. Isso faz um certo sentido, porque é um livro que está recheado de uma linguagem diferente da que nós costumeiramente estamos acostumados. A questão é que Apocalipse faz uso de um gênero específico dentro da tradição judaica, que é o gênero apocalíptico.
E, portanto, esse gênero mistura elementos de cores, de imagens, e a gente não pode interpretar o texto de maneira literal. A gente precisa considerar os aspectos específicos e característicos desse gênero para entender o texto. Mas, deixando isso um pouco de lado, quando a gente olha para a obra do Apocalipse, a gente percebe o propósito de Deus em redimir, em resgatar a humanidade. Em linhas gerais, no livro de Apocalipse, o mal vence por um momento. O mal está vencendo por um momento. No entanto, o texto deixa claro para nós que essa vitória aparente do mal é uma vitória que faz parte da permissão de Deus. Deus permite que o mal sobressaia, que o mal vença por um momento. No entanto, Deus intervém diretamente no final, mostrando que, no final, o Cordeiro é quem vence. A vitória pertence a Deus. Então, quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo de número 5, a gente nota que há o relato de uma grande multidão de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus e que agora se encontram clamando quem é digno de tomar o livro e de abrir os selos. E aí a gente percebe que a afirmação no versículo 9 do capítulo 5, que o Cordeiro de Deus, que foi morto, ele sim é digno de abrir os selos, porque ele foi morto. E ele foi morto com a finalidade de comprar. E aí nós temos uma repetição frequente no texto de Apocalipse, né? João repete isso frequentemente, toda tribo, língua, povo e nação. Segundo o doutor Leandro Lima, essa afirmação, né, tribo, povo, língua e nação, aponta para o número 4, que no Apocalipse tem a característica de falar da humanidade, da totalidade da humanidade, das nações, né? Então o texto está afirmando que ele comprou toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Jesus comprou a humanidade com o seu sangue. A obra salvífica de Cristo na cruz proporciona a salvação a todo aquele que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, Senhor da sua história. Nós temos então aquilo que nós chamamos dentro da teologia arminiana de expiação ilimitada, tá? Então isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Então anunciar essa realidade é uma obrigação da igreja. A igreja precisa gritar, precisa falar, precisa proferir em alto e bom som a obra salvífica de Cristo que veio salvar o ser humano, tá bom? Bom, nós temos aqui um segundo subtópico, que é o propósito global. Então, em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda, ela traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse, capítulo de número 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão, que neste caso é pregar o evangelho a todos os povos, com a finalidade disso resultar na conversão de milhões, de milhares de pessoas a nível de mundo. A verdade é hoje que nós temos o privilégio de acessar a tecnologia. Você está aí agora ouvindo essa aula, né, espalhado pelos mais diversos cantos do Brasil. Se possível, comente aí da onde você é e da onde você está ouvindo esta aula. Então, a gente tem a tecnologia em nossas mãos para acessar pessoas que estão em locais longínquos, distantes, e assim levar o evangelho para essas pessoas. O fato é que há muitas pessoas ainda que não tiveram acesso ao evangelho. Em meio a um tempo de tecnologia que estamos vivendo, há várias pessoas que ainda não puderam ter acesso ao evangelho, isto é, não tiveram acesso ao evangelho, não conheceram o evangelho ainda. Então, a gente não pode se omitir, a gente não pode se calar, a gente precisa comunicar,
porque o interesse de Deus é salvar a todos, tá? Jesus morre por todos. Então, diz o comentarista que essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e glorioso projeto, isto é, a obra missionária. Então, diante dessa afirmação, diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos, a todas as nações, né? A gente não pode cruzar os braços e não fazer nada. Deus não deu o privilégio de pregar aos anjos. Deus deu o privilégio de pregar aos homens, aos salvos, aos redimidos, aos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando eu falo de redenção, eu estou falando do ato de comprar de Deus, né? Então, Cristo, por intermédio da sua morte na cruz, nos compra. A imagem usada é a imagem de um mercado de escravos. No mundo antigo, sobretudo ali nas cidades romanas, os escravos, que geralmente eram ou prisioneiros de guerra ou pessoas que tinham alguma dívida, eles eram levados até a praça pública e, diante daquela praça da cidade, eles eram vendidos. Então, os que eram prisioneiros de guerra vinham das mais distintas e longínquas nações, eram levados até a praça e as pessoas compravam. A imagem é de um mercado de escravo. Então, o ato de comprar era o ato de redimir. Nós, outrora, segundo o apóstolo Paulo, éramos escravos do pecado. O pecado nos escravizava, o pecado nos oprimia, o pecado nos aprisionava. E agora, em virtude da morte de Cristo, Cristo nos compra desse mercado de escravos e nos dá o privilégio de sermos salvos. Agora não mais somos escravos do pecado, tá? Bom, segundo subtópico, pregar o evangelho é responsabilidade de todo o cristão. Então, aí o autor, no primeiro subtópico, ele faz uma pergunta: qual é a nossa disposição? Qual é a sua disposição em pregar? Qual é a sua disposição em evangelizar? Qual é a sua disposição em anunciar o evangelho? Então, como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Eu já disse em outro momento que nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar. Compete a nós anunciar em alto e bom som a pregação do evangelho, conscientes da ardente expectativa de que a qualquer momento Jesus voltará para nos buscar. Então, à luz dessa grande urgência evangélica em que temos de pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus para as pessoas. E aí o autor faz uma outra pergunta: será que nós temos formados obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Será que nós estamos preocupados de fato em habilitar pessoas, em preparar pessoas para cumprir a pregação do evangelho? E os jovens crentes, será que nós estamos discipulando esses jovens para que eles possam representar o reino de Deus aonde eles estiverem? Será que eles enxergam de fato a grande urgência desse trabalho? Será que estamos prontos a dar a vida por esta obra? Fica aqui o chamado que Deus faz ao profeta Isaías: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, essas perguntas, elas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo e se o mundo não receber o evangelho,
haverá um duro juízo para os negligentes. Isso me faz lembrar aquilo que Deus fala ao profeta Ezequiel, quando a Bíblia diz que Deus diz ao profeta: olha, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Se você, Ezequiel, for omisso, se você não falar, se você não comunicar, e essas pessoas se perderem, o sangue dessas pessoas será cobrado de você, Ezequiel. Mas se você falar, se você não for negligente, e essas pessoas não quiserem atender, o sangue delas não será cobrado de você, tá? Bom, subtópico 2, pois me é imposta essa obrigação. Então, o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. É por isso que Paulo não enxerga momentos ruins para pregar. Pelo contrário, Paulo enxerga todo momento como oportuno para pregar o evangelho. Ele vê que aonde ele está, ali ele pode anunciar, ali ele pode falar, ali ele pode pregar o evangelho. Então, se ele estava preso, era um momento oportuno. Se ele estava livre, era um momento oportuno. Se ele estava encarcerado, era um momento oportuno. As algemas, os navios, naufrágios, prisões não impediam Paulo de pregar o evangelho. Então, a expressão que Paulo usa, ai de mim, se não pregar o evangelho, ela tem dois sentidos claros. A primeira, ou o primeiro, é o sentido de obrigação, e o segundo é o sentido de punição. Então, Paulo estava consciente de que havia uma obrigação sobre ele de pregar o evangelho. E essa obrigação é uma obrigação que incide em um privilégio, entender que nós somos ministros de Deus, nós somos comissionados pelo próprio Deus para anunciar o evangelho. E é a partir do que Cristo fez por nós que nós anunciamos o evangelho. Então, nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Pregar o evangelho é um ato de obedecer ao próprio Deus. Então, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, é uma imposição divina. Deus, em Cristo Jesus, nos comissionou para a pregação do evangelho, tá? Então, você tem o chamado missionário. Jesus já lhe deu esse chamado, ou seja, já lhe comissionou. Bom, a lição, como eu disse, é uma lição curta, é uma lição objetiva, e nós já estamos finalizando a lição. Então, vamos para a nossa conclusão. Então, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos se desviar nem sequer 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Evangelho, do Espírito Santo. Ou seja, nós fomos conquistados por Deus e agora Deus deseja que conquistemos pessoas. Nós fomos alcançados pela graça do Evangelho e agora precisamos comunicar essa graça do evangelho a outras pessoas. Nós fomos salvos pela ação gloriosa de Cristo ao morrer por nós e agora nós precisamos dizer a outros que Jesus também salva eles, tá? E quem nos impulsiona, quem nos direciona, quem fomenta essa ação para que possamos pregar? O Espírito Santo. Tá? Então, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontra. É oportuno a pregarmos. Essa é a mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo, ou seja, anunciar, ou seja, pregar, ou seja, comunicar
o Evangelho, falar o Evangelho, anunciar o Evangelho, dizer o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Que possamos anunciar o Evangelho, que possamos pregar o Evangelho e fazer, portanto, o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, através dos nossos lábios, através da nossa pregação. Tá bom? Bom, diante disso, nós aqui chegamos ao final da nossa lição, bem como o final da nossa revista do quarto trimestre de 2023. Estudamos ao longo desta revista missões, pensamos missões, analisamos missões, deixamos aqui muito claro que missões precisa pulsar no coração da igreja. As missões precisam fazer parte da vida diária da igreja, porque Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você, Deus conta comigo. Então, que possamos anunciar o Evangelho e fazer o nome de Deus conhecido nos quatro cantos da terra. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando ao seu coração. Amém.